Então, nesse instante, então, nós vamos chamando ao Mestre Jesus, os amigos do Plano Espiritual Maior, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui essa noite para o fechamento desse livro tão lindo que nos ensinou tantas coisas. Jesus amado, André Luiz e sua equipe, os mentores que colaboraram conosco esse último ano, a nossa profunda gratidão por toda a paciência, por todo o amor, por toda a ajuda que nos foi dada no decorrer dessas semanas. Que nós possamos, Senhor, apreender os seus ensinamentos e aplicá-los no nosso dia a dia, colocando amor assim em tudo que fazemos, em tudo que dissemos, no nosso lar e fora do nosso lar. E assim nós vamos dando por iniciado o nosso estudo dessa noite, do último capítulo, encerrando esse livro. Bom, o que eu quero fazer hoje eu vou falar um pouquinho sobre o capítulo, né? E aí vou deixar aí uns 15 minutos para a gente fazer uma discussão em grupo em relação ao que foi mais importante para a gente, né? Mas eu acho que o principal também é o que a gente vai fazer com essa informação, com esse conhecimento que foi dividido com a gente, com o André Luiz. Bom, a primeira coisa é a gente ver que está na reta final, eles voltam lá para a casa transitória de Fabiano. A gente percebe um estado de contentamento e despertamento completamente diferente entre Adelaide e o Fábio, que conseguiram viver de uma forma muito mais coerente em relação à vida espírita ou espiritualista ou religiosa, aplicando dentro de casa e fora de casa os ensinamentos a caridade, né? E a gente vê Dimas e Cavalcante já muito melhor depois desse mês lá, dessa terapia que eles acabam passando de ajuda, mas eles ainda não estão conseguindo alçar voos tão altos quanto a Adelaide e o Fábio, né? Outra coisa que chama atenção é que isso é uma festa, né? A gente vê um monte de amigos, familiares desses espíritos que estão retornando para a pátria espiritual para festejar a chegada deles. E se a gente voltar um pouco no livro, a gente vai ver que alguns deles queriam já compartilhar e o mentor Jerônimo pediu que não, que eles esperassem, porque para alguns deles, eles não estavam prontos ainda para essa recepção. Eles não estavam prontos para saber que realmente eles tinham morrido e a morte não era exatamente o que eles estavam esperando, né? E aí a gente vê André Luiz. Primeira coisa que vem, que mexeu comigo, foi a gente ver a saudade. E quantas vezes não parte alguém que a gente gosta, ou a gente muda de cidade, e às vezes a gente se sente culpado de sentir aquela saudade. E o que a gente está vendo aí é que a saudade é normal, ele está com saudade de nosso lar, ele está com saudade da paz. Olha só, apesar da casa transitória ser um hospital, um pronto-socorro, um pouso de luz, eles não têm ali aquela paz, a estrutura, a harmonia que o André Luiz já estava acostumado. Então é uma coisa para a gente pensar, né? Que essa paz a gente constrói todos os dias. A gente escolhe a paz todos os dias. E a gente, se nós pensarmos o que é mais importante, é a vida com paz. Então, para a gente pensar nisso quando a gente tiver com vontade de brigar, com vontade de achar as coisas ruins, da importância da gente semear essa paz. Outra coisa
é essa sensação do dever cumprido, da tranquilidade. E a gente sabe que na vida, na Terra, muitas vezes a gente faz as coisas boas da melhor maneira que a gente pode, mas a gente não é compreendido, não é valorizado. Mas isso não importa. A lição que a gente está vendo aqui é a importância da gente conseguir colocar a cabeça no travesseiro com a certeza de que a gente fez o melhor que estava ao nosso alcance. É isso que vai contar, né? Se a gente teve disciplina, cuidado, preparo, esforço, colocou trabalho e amor naquilo que a gente faz, a gente vai conseguir ter um sono tranquilo, né? A outra coisa é a gente ver o ambiente, né, como eu comentei, de festa, de alegria, de otimismo. É uma coisa óbvia pra gente, porque como é que eu posso ter paz num lugar se eu não tiver alegria e otimismo? Então, isso são como que ingredientes que a gente precisa colocar na nossa vida, no nosso dia a dia, né? Principalmente na hora que a gente está passando por problemas sérios, que todos nós passamos, a gente sabe disso. Ontem ainda, eu estava com uma amiga minha e ela comentou de um salmo muito lindo, que é o Salmo 37, que fala assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Então, a gente lembrar disso, dessa entrega. Esse livro mostra muito isso, de como é importante a gente fazer a nossa parte e entregar, né? Bom, aí a gente então tem duas preces de despedida, uma da Adelaide, e a gente vê a maior parte da prece dela tá falando o quê? Gratidão, gratidão, gratidão. Gratidão por coisa boa, gratidão por problema, gratidão pela oportunidade de trabalho, agradecimento a Deus pela oportunidade da reencarnação, da melhora. Tudo que ela fala com muita humildade. Ela tem consciência da sua pequenez. E olha só, né? Se a gente for pensar, não dá nem pra gente se comparar não dá nem pra eu me comparar com a Adelaide. E ela deixa claro que todo o bem que ela fez veio de Deus. E ela trata isso de uma forma muito bonita, né? Louvando a Deus o tempo todo. A outra coisa é que ela não pede coisa específica do tipo, tira esses problemas, né? Não. Ela pede, primeiro, pelas outras pessoas, por aqueles que ainda estão sofrendo na ignorância, ainda estão no erro, pede pelo despertamento deles. E depois pede mais trabalho. Olha só. E o trabalho, como a gente sabe, não é só o trabalho de caridade. O trabalho é a gente saber aceitar os desígnios de Deus. A gente fazer o que está ao nosso alcance sem reclamar. É a gente poder trabalhar na nossa reforma íntima, vencer as nossas dificuldades, trabalhar nas nossas dificuldades, nos nossos desafios, com paz, com harmonia, com abnegação, com resignação, né? E aí a gente vê a prece de Zenóbia. E essa mulher que a gente já sabe que tem uma grandeza espiritual muito grande, que ela podia estar em mundos muito mais evoluídos e que escolheu estar ali tocando esse trabalho tão desgastante que não dá nem para ficar tanto tempo, que precisa de um revezamento. A outra característica que a gente vê combinando muito com a Adelaide é o quê? Humildade e o agradecimento da oportunidade de serviço, mas também o agradecimento pelos ensinamentos que a vida, que a natureza, que a terra passa para nós. E a gente percebe que Deus coloca isso na nossa vida todos os dias, né? Então, isso do recomeço, do sol toda manhã,
que vem a escuridão e depois no dia seguinte o sol aparece de novo. Isso que depois de uma tempestade o céu fica limpo e passa. Na hora da tempestade a gente tem a impressão que aquilo nunca vai acabar. Pode ser um tufão, mas acaba. A importância da semeadura na colheita, que todos nós somos semeadores contínuos da nossa felicidade ou infelicidade, que a colheita é obrigatória, que se a terra do nosso coração não tiver purificada, não tiver adubada, nada vai nascer. Ele mostra pra gente que cada fruto na natureza tem o seu tempo. E não adianta eu esperar plantar uma semente de maçã hoje e colher, e querer que uma maçã saia da árvore no mês que vem. Não. E também a época que dá maçã não é a época que dá laranja, que não é a época que dá a amora, não é? Então, a gente ter esse discernimento de aprender esses ensinamentos tão importantes de Deus, né? Que mostram pra gente o tempo inteiro que a lei é uma só, né? E eu peguei essa frase de que cada lavrador respira o ar do campo que escolheu. Para a gente lembrar que a nossa vida vai ser sempre reflexo daquilo que nós temos por dentro, daquilo que pensamos, que sentimos, que fazemos. E esse ar tanto pode ser um ar perfumado, como pode ser um ar abafado, né? A gente ter responsabilidade e se sentir accountable por isso, né? Sem culpar o outro, não. As coisas estão difíceis por causa da minha mãe, ou do meu pai, ou do meu marido, ou do meu filho, não. Quem faz o ar onde eu estou respirando sou eu mesmo. E como sempre a gente faz, eu coloquei algumas coisas para a gente pensar. Obrigada às pessoas que mandaram aí os comentários em relação ao livro. E alguns dos que foram feitos, né, como desatar os laços, em vez de romper, isso com tudo, não só no momento da transição da vida, mas como qualquer relacionamento com qualquer pessoa, né? A gente sempre colocar amor em qualquer momento de desligamento. O bem viver, que vai ser um sinônimo do bem morrer. Então, a gente não tem medo da morte, a gente saber que a morte é um fenômeno como qualquer outro, né? E que a gente vai encontrar do outro lado tudo aquilo que a gente já vê, já vive nessa vida. Isso não vai mudar. Outra coisa que mexeu muito comigo é a presença contínua do plano espiritual superior. Seja no lar da pessoa, seja no umbral, a gente vê eles cuidando da proteção, da limpeza, inspirando as pessoas. Não só aquele que está necessitando de ajuda, mas as pessoas que estão dentro daquele círculo da constelação familiar, seja familiar espiritual ou consanguínea. Poder milagroso da prece. A hora que a gente pensa na prece do Joãozinho, né? Uma prece que é feita não para ele, mas pelo bem da família e que é ouvida. Para Deus tudo é possível. A gente não sabe de nada. Até da mesma forma que a gente não sabe direito a hora de nascer e a hora de morrer, a gente também tem que saber que Deus pode tudo, Deus pode mais, né? Acima de todas as coisas. Então, agora são 7h45 e a gente tem 15 minutinhos e eu queria que vocês falassem um pouquinho. Então, eu vou tirar todo mundo do mute e eu vou me colocar em mute para que vocês dividam um pouco o que foi que vocês sentiram. Pronto, tá todo mundo fora de mute.
Ana, deixa eu começar. Marisana, tudo bem? Oi, Marisana. Consegui. Não estou no ideal, porque as minhas crianças estão na mesa do jantar, desculpe. Mas eu quis entrar mesmo assim para assim, acompanhar o encerramento, né? Sentir a vibração. Eu sei que às vezes a gente assiste já o gravado, mas estando aqui a gente sente diferente, né? Então por isso eu quis entrar mesmo com eles ainda bagunçando a casa. Ai, que bom. E hoje realmente eu queria agradecer de novo, pela chance de estudar, o engrandecimento que a gente sente de pegar esses minutos para a gente mesmo, né? De trabalhar e colocar todos esses pontos de novo na nossa cabeça, porque é aquilo, é um lembrete constante que a gente precisa ter para seguir o caminho, para na verdade, para nos fazer voltar ao nosso caminho, né? Porque às vezes a gente se perde tanto, todos os dias quase, tem alguma coisinha que nos faz perder um pouquinho. E alguns minutos assim, que seja uma vez na semana, no próximo horário que a gente está no Evangelho em casa, ou no próximo encontro lá no centro. Então, esses momentos são ferramentas assim incríveis, que nos faz voltar a lembrar daquilo que a gente precisa trabalhar muito. Então, eu queria mesmo te agradecer. Primeiro encontro que eu consegui participar. E era isso, então. Agora eu vou deixar um mudo de novo, porque eles estão por aqui ainda. Obrigada, Ana. Obrigada, Marisana. Obrigada. Alguém mais quer comentar sobre o livro? Eu vou falar aqui, a Carrie. Ai, Carrie. Oi. A importância de viver bem para morrer bem, de preparar a vida inteira para poder morrer bem. Uhum. Eu nunca pensei em isso antes, então foi muito interessante para mim. E também para saber que os espíritos estão perto de nós sempre, estão ajudando em tudo, especialmente aquele tempo quando a gente vai passar pelo mundo. Só isso. Obrigada, Carrie. É realmente a gente lembrar que o suporte do plano espiritual pode ser para os trabalhadores do bem, mas como a gente viu lá o que aconteceu no umbral, com aquele padre, a gente vê que essa ajuda, que esse amor, não tem nem tempo nem espaço, né? Sim. Que aí depende de nós para conseguir abstrair e aproveitar a ajuda que a gente que está sendo oferecida para a gente, né? E uma dessas ajudas que a gente pode pensar nisso é realmente os livros de André Luiz, né? Que funcionam aí como faróis na nossa vida, chamando a atenção para o rumo que a gente tem que seguir, né? Obrigada, Ker. Cris, você quer comentar alguma coisa? Eu escutei a sua voz. Outra coisa. Fala, Cris. Eu desconectei, mas agora voltou. É interessante que, assim, esse livro, eu nunca pensei, eu sempre gostei muito de ler os livros espíritos sobre a vida do mundo espiritual, mas nunca me liguei muito de prestar atenção ou de estudar as partes da desencarnação. Então, esse livro realmente adicionou muita informação nova para mim. E realmente do tanto que é importante a gente se preparar e preparar também, né, a família da gente, porque aí eu voltando atrás, as pessoas que desencarnaram da minha família e eu pensando no como que eu pensei, como me comportei, falei assim, nossa, então se eu tivesse essa visão antes, né, como seria assim mais fácil suportar e como seria também mais fácil
para quem está desencarnando, né? Já que é uma relação, né? Então desata, né? Os laços, mas o quanto que a gente influencia, né? E nos dois lados, né? Eles influenciam, mas a gente que está ainda influencia. Então foi né, muita informação. Novamente, aquela frase do Bezerra de Menezes marcou muito, da questão de que a gente complica a desencarnação e que não precisa, que é mais fácil. Então, né, pensar nisso, né, que é desapegar, né? E também do Joãozinho também me marcou muito a questão da prece dele, pelo fato dele mudar, né, digamos, o destino, mas mudar a situação que iria acontecer, porque ele pediu para o bem do grupo, né, familiar, que tinha uma missão, né, achei super interessante isso, que a gente tem que aceitar, mas sempre, acho que se a gente pede algo que é para o bem comum, né, então pode ser que aconteça algo, igual você falou, a gente não sabe, mas né, o que está por trás e tudo, então mas acho que à medida que a gente pede para o bem comum, pode sim ser, né, atendido. E a gente tem que lembrar, nós que temos filhos, que as coisas que acontecem na nossa vida vão sempre girar em relação ao que é melhor para os nossos filhos, né? Que é a nossa maior responsabilidade. Então, muitas vezes a gente está querendo ir na contramão, as coisas não acontecem, é porque existe uma proteção maior, né? Como a gente viu esse negócio do Joãozinho. Talvez, se não fosse tão importante, né, para o impacto na mãe que está grávida ou na futura esposa que ia encarnar, essa mudança não teria acontecido, porque a gente vê que o corpo da Albina já estava sem força nenhuma, né? Então, a gente repensar nisso, né, de quando as coisas acontecem na nossa vida, tem um porquê, e quando as coisas não acontecem na nossa vida, também tem um porquê. Né? Então, a gente pede, mas a gente espera, né? Alguém mais quer falar alguma coisa? Bom, a gente pensar um pouco também, refletir no aspecto da obsessão, né? De como a gente pode nos proteger da obsessão. Não só enquanto a gente está encarnado, mas também a influência maléfica quando a gente estiver no plano espiritual. Que a mediunidade, ela não existe só aqui na Terra, né? Não é só o intercâmbio entre encarnado e desencarnado, mas a mediunidade, ela é um efeito entre encarnado e encarnado, desencarnado, 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 encarnado, encarnado, desencarnado, né? Então, existem composições diferentes dessa mediunidade, mas, como a gente já viu no livro, cada um de nós é que vai definir o estado positivo dessa influência ou negativo, né? Permissivo. E mais uma coisa que mexeu comigo foi em relação à prece, né? A gente lembrar de agradecer, 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 agradecer e pedir menos. Lembrando que
a nossa limitação moral e física não deixa a gente enxergar todas as bênçãos que estão disponíveis para nós, né? Mas agora, vendo esse livro, a gente não pode esquecer de agradecer. Então, lembrar todas as noites, quando a gente for deitar, né? Não só fazer essa reflexão de o que eu fiz de bom, o que eu podia ter feito de bom que eu não fiz, o que eu devia ter feito diferente. Mas lembrar também de agradecer a bênção da vida. Todas as coisas, as pessoas, os milagres que acontecem todos os dias e que a gente muitas vezes deixa passar desapercebido. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Eu gostaria só de agradecer, realmente, por você ter conduzido esse estudo, Ana. Beneficia a gente, beneficia o ambiente do nosso lar, né? Também, todos que se aproveitaram, e a todos os participantes também, pela energia, né, positiva, o tanto, para mim foi muito bom. Né? E eu agradeço também, eu aprendi demais com a André Luiz. A gente, quando para estudar e tira o véu da palavra, a gente percebe aí todos os ensinamentos, né? Não todos, com certeza. Se a gente pegar esse livro e estudar ele de novo com atenção daqui a 2, 5 anos, a nossa compreensão ainda vai ser maior. Com certeza a gente vai estar enxergando coisas que a gente não enxergou hoje, né? Mas para mim também, esse estudo é um bálsamo. A presença de vocês e a gente conseguir fazer essa troca tão positiva de aprendizado, né? Estudando juntos é bom demais. Obrigada, Ana, por tudo de novo. Você aí com a gente já Faz o quê? Faz 2 anos que a gente está nesses estudos? Já não sei, mais ou menos isso, né? Eu acho que tem quase 3 já. Tem bastante. Nossa, não dá para acreditar. Nossa. E é legal que todos os outros estudos... Vocês estão me escutando bem? Sim. É legal que todos os outros estudos que eu tenho feito lá até no próprio Jazz, sempre tem algum exemplo desse estudo aqui para eu citar. Sempre tem algum exemplo nos livros da André Luiz. Só basta lembrar qual que foi o livro. Que a gente acaba misturando, né? Mas aí todo mundo sempre pergunta, nossa, que livro que tem isso? Aí eu sempre falo que são os livros da André Luiz, que é o estudo de quarta, realmente. Então ajuda a gente não só aqui, mas ajuda nos outros estudos também. Tá dando bastante frutos esse estudo aqui. Coisa boa, que bom. Obrigada pelo esforço. Foi uma série de mudanças para mim nesse livro. Não é? Esse ano mudou muita coisa, né? Mas foi muito bom de novo. Obrigada pelo esforço. E obrigada a todo mundo. Eu sempre escuto, mesmo quando eu não estava aqui, sempre escutei a vozinha de todo mundo depois. Faz muita diferença. Essa corrente a gente não pode esquecer, né? A importância dessa corrente mental, que quando nós estamos fazendo esse estudo, que a gente não está sozinho. Que cada um dos nossos lares está aí com testemunhas invisíveis, estudando junto com a gente, né? E aprendendo junto com a gente. E lembrar que não só isso funciona como um evangelho no lar na nossa casa, né? Para limpeza, para mudança vibratória, mas isso também é caridade, né? Para os espíritos que por acaso andem pela nossa casa. Porque eles estão aí aprendendo junto conosco, né? Com certeza, e aprendendo bastante. Bom, antes da gente encerrar, então, o próximo livro que a gente vai estar estudando vai ser No Mundo Maior, e é um livro também muito complicado, com muito detalhe. André Luiz fala muito do lado psíquico, dos distúrbios que a gente vê tanto aqui na Terra, mas tipo loucura, esquizofrenia, síndrome de Down, sentimento de culpa, fobia,
ideia fixa, mas de um ângulo diferente, né? Porque ele vai estar trabalhando aí com instrutores espirituais especializados, né? Que não estão só focando na medicina da Terra, mas vão dar uma visão para a gente muito mais abrangente do porquê, do como, dos efeitos, né? Então, para quem puder já baixar o livro No Mundo Maior, começar a ler, porque os livros de André Luiz, à medida que a gente vai andando, eles vão ficando mais complicados, né? Então, para a gente ter tempo aí de digerir essas informações que estão sendo dadas para a gente estar mais preparado para o próximo estudo, né? Bom, agora são 8h03, está na hora da gente encerrar. Alguma de vocês quer fazer a prece de encerramento para a gente? Aí, fechamento de chave de ouro desse estudo. Eu posso fazer, Ana. Faz, querido. Senhor Jesus, querido amigo de nossas almas, o Senhor dissestes que um ou mais estivessem reunidos em teu nome, o Senhor aqui estaria. Obrigada sempre, querido amigo, por estar conosco. Obrigada sempre por auxiliar os nossos passos, a nossa jornada, as nossas escolhas. Obrigada pelos emissários, Senhor, que colocaste em nossas vidas, que são os nossos guias espirituais. E obrigada, acima de tudo, Senhor, pela própria vida, pela chance de aprendizado a cada dia. Muito obrigada pela sua doutrina em nossas vidas, que nos auxilia e nos acalenta a alma. Obrigada, meu querido amigo, sempre. E que assim possa ser. Graças a Deus. Bom, queridas, obrigada. Uma boa noite para vocês. Depois eu mando os detalhes do próximo livro, tá bom? Tá joia, obrigada, Aninha. Ana, a gente vai ter algum break agora no summer ou não? Vamos ter o break, sim. Acho que tanta gente aí viajando que aí faz muito mais sentido